Fala pessoal, no nosso panorama semanal a gente vai passar um pouquinho das principais notícias que aconteceram essa semana. O primeiro ponto que a gente vai comentar é sobre a divulgação da redução do PIB do Brasil registrada nesta sexta-feira, dia 29. Esse número basicamente representa 1,5% abaixo do outro trimestre, do último trimestre de 2019. Vale lembrar que o PIB trimestral desse primeiro trimestre do ano de 2020, ele é calculado de janeiro a março, certo? E as medidas restritivas tomadas pelo governo por conta da pandemia foram geradas a partir da segunda semana de março, certo? Então isso não demonstraria um impacto necessariamente da crise dentro do nosso mercado, certo? Claro que outros mercados internacionais impactaram diretamente nos nossos resultados, certo? Principalmente porque a gente exporta muito, então isso impactaria diretamente, e contribuiu com certeza para essa redução do PIB, certo? Isso representa basicamente em torno de 0,5% abaixo do primeiro trimestre de 2019, mas de qualquer maneira ainda é um resultado negativo se a gente pensar que o Brasil estava numa crescente de mais de 12 meses com altas do PIB. Além disso, o presidente do Banco Central informou que a gente espera para esse ano uma redução ainda de mais 5% do PIB, certo? Que registraria patamares históricos de um decréscimo muito considerável, certo? Causado, obviamente, pela pandemia e pela evolução que está tendo aqui no Brasil. Outra notícia que nos chamou bastante atenção essa semana foi que o Trump declarou que vai romper as relações com a OMS. Até então, os Estados Unidos financiavam grande parte das operações da OMS, mas que agora o Trump alegou que esses financiamentos serão realocados para outras áreas internas dos Estados Unidos. Além disso, ele declarou que o responsável por essa saída foi diretamente a China. Ela foi responsável aí por estar dando direcionamentos que não estavam de acordo com a política e o que os Estados Unidos acreditam durante esse período da pandemia. Então, esse foi a principal justificativa utilizada pelo presidente estadunidense, que acusou a China de ser justamente a responsável por essa saída. Como ela não é a principal responsável pelos financiamentos dentro da organização, ele alegou, já há um bom tempo inclusive, que os direcionamentos que a OMS estava tomando deviam estar mais direcionados e alinhados com os pensamentos dos Estados Unidos e não com de outros financiadores também da mesma organização. E outra notícia de destaque para a gente foi no momento em que o Donald Trump tomou por decisão de criar uma lei que regulamenta e proíbe algumas atitudes das redes sociais. Até então, as redes sociais, principalmente Instagram, Twitter e Facebook, atuavam sem restrições algumas. Na verdade, o intuito e o legal até então de todas as redes sociais era justamente esse livre-arbítrio delas na hora de atuar, de tomar algumas decisões, certo? Mas agora, com essa lei criada, basicamente essas empresas, além dessas que eu citei, também terão que passar por algumas fiscalizações por 2 órgãos federais, certo? Então elas serão avaliadas justamente por esses órgãos. E tudo isso foi causado, basicamente, porque o Twitter avaliou uma das publicações do Donald Trump como potencialmente com fatos inverídicos, com fake news. E isso gerou uma revolta no presidente norte-americano, que fez com que ele tomasse a decisão de criar essa lei para a regulamentação. Ele disse que isso não é algo positivo, não é algo que as redes sociais devam fazer, justamente para eliminar o viés político. Então você teria acesso aí ilimitado a todas as informações, sejam elas verídicas ou não, inclusive com viés político. Então, independente de quem esteja postando, se aquilo é verdade ou não, o presidente julga que essas empresas devam ser fiscalizadas para evitar esse tipo de bloqueio de informações ou coisas nesse sentido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, lembre de deixar seu like, de se inscrever no canal e se você puder divulgar a gente também seria ótimo. E até o próximo vídeo.